Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a ver outro tema, né, da fisicoquímica, que é a cinética química, né? Ao contrário da termodinâmica, né, que a gente trabalha com sistemas em equilíbrio, né? A parte da cinética química, né, que é uma das 4 áreas da fisicoquímica, ela trabalha com velocidades e mecanismos de reações. Portanto, ela trabalha com sistemas que a gente chama sistemas fora de equilíbrio. E por que que a gente estuda cinética química? O objetivo principal da cinética química é determinar a concentração das espécies em uma mistura em um tempo qualquer da minha reação. Então, uma reação ela pode durar alguns segundos, por exemplo, um processo de combustão, ou mesmo 1 milhão de anos e nunca ser finalizada, como, por exemplo, a conversão do carbono diamante em carbono grafita. Eh, Quando a gente quer entender um sistema e prever comportamento, a gente tem que procurar conhecer não só da cinética química, mas também da termodinâmica. Então, a termodinâmica ela vai nos dar a informação da direção e a extensão de uma mudança química, né? Que a gente viu lá na Fisicoquímica 2, né? Quando que é um processo é, possível de acontecer, quanto ele é termodinamicamente favorável, quando ele não é termodinamicamente favorável, e a cinética, ela vai prever qual o tempo que vai gastar para aquele processo ocorrer, ok? Então, a velocidade que essa reação ocorre. Em cinética, a gente estuda reações, né, homogêneas, que ocorrem em uma única fase, ou reações que a gente chama de heterogêneas, que ocorrem na interface entre duas fases, ou mais de duas fases. Nos processos de cinética química, a gente estuda a velocidade em função das concentrações, né? E também determina as constantes de velocidade, né? Dessas reações. E também estuda os mecanismos de reações, né? Que tentam explicar, né? Os valores das constantes, né? Em termos das estruturas e a dinâmica das espécies que a gente tem ali no meio, do nosso sistema. E qual que é a importância da cinética no cotidiano nosso, na nossa sociedade, né? Toda vez que a gente pensar em reações em reações cinéticas, em velocidades de de reações, ou seja, em cinética de reações, as velocidades elas têm que ser viáveis economicamente. Então, quando eu tenho um sistema que tem uma velocidade muito baixa de conversão do meu reagente no meu produto, esse produto acaba se tornando um produto inviável economicamente. Um exemplo típico, né, de reação que tem que ser controlado muito bem a cinética é a síntese da amônia. Eh, Quando eu penso na síntese da amônia, a constante de equilíbrio, ela vai indicar para a gente, né, que é obtida lá na termodinâmica, qual é a quantidade máxima possível. E essa velocidade de reação do gás hidrogênio com o gás nitrogênio vai determinar se esse processo é ou não viável economicamente. Outra importância, né, de estudar cinética é as reações que ocorrem com reações que a gente chama de reações paralelas. Por exemplo, quando a gente tem uma reação que tem 2 mecanismos que ela pode acontecer e formar produtos diferentes, né, controlar a cinética e favorecer o sistema de forma que um único produto seja formado, é muito importante. Então a gente tem que entender o mecanismo pelo qual aquela reação ocorre e qual é a condição que favorece o produto que que nos interessa. Eh, Quando a gente pensa no nosso cotidiano também, a gente pode pensar também em processos que são termodinamicamente favoráveis, né, mas que não vão ocorrer essas reações em escala considerável nas temperaturas, ambientes, né, nas condições de onde esse material é mantido. Se a gente pensar, por exemplo, nos metais, eles não são termodinamicamente favoráveis, mas a velocidade com que esse metal é convertido no seu óxido, né, por exemplo, o ferro é formado o óxido de ferro, é tão lenta que acaba sendo um processo que torna viável ter esse produto. Mas, em alguns casos, isso também pode acontecer
efeitos que a gente chama de efeitos indesejados, né. A gente pensa, por exemplo, eu estou mostrando aqui uma foto de 2 chinelinhos, né, para vocês. Esses 2 chinelinhos, eles foram comprados mais ou menos no mesmo período, só que um desses chinelinhos, ele começou a ter uma de marcas diferentes, né, começou a ter uma deteriorização muito rápida e uma oxidação desse polímero, né, desse plástico aí que houve um ressecamento, a gente pode ver aqui, né. E o que que indica isso, né? Esse produto, na verdade, que tem, a composição desse polímero, que está indicado aqui, é um polímero que não tem uma estabilidade nas condições ambientes pelo qual ela foi preparado. Ou seja, se o fabricante tivesse estudado os mecanismos, né, de cinética desses polímeros e as condições que eles estão colocados no ambiente, ele não teria utilizado esse polímero, né. A gente pode ver claramente aqui que parece um chinelo velho em relação ao outro, e na verdade são chinelos com mais ou menos o mesmo tempo de vida. Então, o estudo da cinética ele vai fornecer para a gente informação macroscópica, né, onde a gente pode ver modelagens de sistemas complexos, né, como corpo humano, atmosfera. Ou ele pode fornecer também informações atômicas, né, que aí a gente entende e compreende, né, os mecanismos de reações. E quais são as variáveis que vão determinar a velocidade dessas reações, né? Como que ocorrem essas reações? A gente tem temperatura, composição, concentração, pressão e a presença ou ausência de catalisadores. Tudo isso é determinante na velocidade de uma reação. A pressão é um pouco menos, importante quando a gente pensa em sistemas líquidos e sólidos. Ela é mais importante quando a gente trabalha com, processos com reagentes na forma de gás, ou produtos na forma de gás. E aí vem outra pergunta, né, como que a gente mede a velocidade dessas reações? Eh Quando a gente pensa, né, em uma reação homogênea, que a gente vai inicialmente sempre tratar de reações homogêneas, ou seja, reações que ocorrem em uma única fase, a gente pode pensar numa equação global de uma reação do tipo Azinho A maiúsculo mais Bzinho B maiúsculo, né, mais N componentes reagentes, formando Ezinho E maiúsculo mais Fzinho, F maiúsculo, onde esse Azinho indica o coeficiente estequiométrico e esse A maiúsculo e o B maiúsculo vão indicar quais são as espécies químicas presentes. Então, quando eu penso nesse tipo de reação, né, e eu estabeleço a estequiometria dessa reação, né, eu sei a quantidade de reagentes e a estequiometria dessa reação, né, as proporções que ocorrem e quantidade de produto, eu posso pensar na velocidade dessa reação como sendo a variação do número de mols de A em função do tempo, dividido pela variação do número de mols de B, dividido pelo tempo, e isso vai ser proporcional aos coeficientes estequiométricos, que eu também posso escrever como 1 sobre A vezes a variação do número de mols de A, dividido pelo tempo, igual a 1 sobre B vezes a variação do número de mols de B, dividido pelo tempo. No caso T, a gente já sabe que dt é tempo, é o de tempo, o N é o número de mols de A, e aqui a gente só está pensando em reações homogêneas. Uma forma de colocar e escrever essa velocidade, né, de formação ou de conversão, ou de entrada, de formação de produto de uma determinada reação, é colocar ela em o que a gente chama de velocidade de conversão de J, que independe de qual constituintes eu estou levando em consideração. Como eu represento isso? Então, J, que é, essa velocidade de conversão, né, da minha reação, ela pode ser escrita como -1 sobre A dNA dt, onde esse -1 sobre A, ele está levando em consideração o coeficiente estequiométrico do meu reagente e o fato de que o meu reagente ele está sumindo em relação ao produto que está sendo formado. Então, o J é sempre positivo, né? Que ele está medindo, na verdade, a variação do número de mols de um determinado componente em função do tempo, mas ponderando com esse coeficiente estequiométrico em relação aos demais. Ou seja, essa velocidade de conversão de J, ela independe do componente na reação. Ela
vai ser ponderada em relação a todos os coeficientes estequiométricos da minha reação. E toda vez que eu falo de reagentes, eu tenho o sinal menos um na frente, eu tenho menos um dividido por esse valor, para dizer que esse reagente está sendo consumido. E quando eu tenho produtos, por exemplo, o produto J vai ser igual a 1 sobre E, variação do número de mols de E em relação a T. E da mesma forma com o produto F. Ou seja, não tem o sinal negativo. O sinal negativo indica que eu estou tendo variação negativa, ou seja, consumo do meu reagente. Como a gente pode observar ali, né, a gente não tem uma grandeza intensiva inicialmente, né, porque ela não está considerando, né, uma divisão pela quantidade de matéria existente. Então, J a gente chama de uma grandeza, é uma grandeza extensiva, ou seja, ela depende do tamanho do sistema. Mas, como eu tinha dito antes, ela independe se é reagente ou produto. Ela vai levar em consideração, quando é reagente, a gente coloca o menos para indicar que há uma redução na quantidade desse reagente, né? E aí, quando multiplica essa variação de N aqui, a gente vai ter menos com menos, então vai dar mais. Então, J vai ser sempre uma medida, uma grandeza positiva. Quando a gente tem um sistema no equilíbrio, esse J vai ser igual a zero, pelo motivo óbvio, né? Não vai haver variação do número de mols, nem de reagentes e nem de produtos. Consequentemente, J é igual a zero, o que também é compatível com o conhecimento de termodinâmica que a gente tem. Então, agora a gente vai pensar numa grandeza que seja uma grandeza intensiva e não extensiva. O J, como a gente viu, né, ele é uma grandeza extensiva. E como transformar esse J numa grandeza intensiva? Para isso, a gente tem que dividir esse J pelo volume do meu sistema, dos meus componentes da minha reação, sejam eles e produtos, que, lógico, estão no mesmo sistema. Aí a gente tem o que a gente chama de velocidade de reação, que é o J dividido pelo V. A gente sabe, então, que o J é igual, por exemplo, se você pensar num reagente, menos 1 sobre A, variação de N de A sobre T. Quando eu divido isso por 1 sobre V, é a mesma coisa que multiplicar por 1 vezes V. Ou seja, 1 vezes V que multiplica o meu menos 1 sobre A, dN de A, dN de T. Então, a gente agora obtém o que a gente chama de grandeza intensiva. A velocidade de reação, representada aqui pela letra R, também é comumente representada nos livros por um Vzinho e é uma grandeza intensiva, ou seja, ela não depende da quantidade, ela é dependente de temperatura e de pressão e concentrações. Em alguns casos, essa pressão, como eu disse, essa variação, essa dependência da pressão para líquidos e sólidos, ela é relativamente pequena, ou seja, não há muita dependência. Se eu pensar num sistema onde a variação de volume ela é aproximadamente constante, ou seja, não tem variação de volume, eu posso fazer algumas outras considerações ainda. E aí, eu considerando que esse volume é aproximadamente constante, então eu tenho que 1 sobre V, que multiplica variação de número de mols de A por T, pode ser escrito como a variação do número de mols de A dividido por V, que multiplica dt, que dividido por dt. Esse número de mols de A sobre V, na verdade, é a variação da concentração. E essa variação da concentração por T, para os casos onde eu tenho um volume aproximadamente constante, eu posso pensar nessa variação, nesse N sobre V, como a concentração molar, ok? Que seria a quantidade de mols por litro do meu componente. Então, nesse caso, eu vou ter que Ca vai ser aproximadamente igual à concentração molar de A, ok? Então, eu tenho que a minha velocidade da minha reação, ela pode ser escrita em função da variação da concentração molar dos meus componentes em função do tempo. E aqui a gente tem, então, como que a gente escreve essa reação em função de concentração. A gente tinha inicialmente, né, menos 1 sobre A vezes menos 1 sobre A, que multiplicava dN de T, de dN de A de T. Agora a gente tem menos 1 sobre A, e multiplica D
da concentração molar de A em função de tempo, ou seja, a variação da concentração molar de A em função de tempo, da mesma forma a variação da concentração molar de B em função do tempo, sempre com sinal negativo para os reagentes, e isso também tem que ser igual à variação da concentração molar dos meus produtos, o E, em função do tempo, ponderado em relação ao seu coeficiente estequiométrico. Aqui a gente tem um exemplo dessa reação, né, que a gente pode observar como que ocorre, né, e como que eu posso escrever a lei as velocidades. Então, continuando, gente, aqui eu tenho um exemplo de como que eu posso escrever para uma reação, a reação do gás nitrogênio com gás hidrogênio formando amônia, né? Como que eu posso escrever a velocidade dessas minhas reações, né? Então, a velocidade da minha reação, o R, vai ser igual a menos 1 sobre a variação do número de mols de nitrogênio em função do tempo. Como o nitrogênio é como se tivesse um aqui na frente dele no coeficiente estequiométrico, vai ficar só menos 1. Não vou representar um aqui embaixo porque não teria nenhum significado. Igual a menos 1 sobre 3, que multiplica a variação da concentração de H2 em função do tempo. Ou seja, como temos um 3 multiplicando o coeficiente, um 3 como coeficiente estequiométrico do hidrogênio, vai ser menos 1 sobre 3 aqui. E aí, esse menos indica que são os reagentes, e isso vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a variação da concentração de amônia em função do tempo. Ou seja, o que que isso aqui me mostra? Que há uma proporcionalidade entre o consumo de números de mols de nitrogênio, gás hidrogênio e formação do gás amônia. E aqui eu estou considerando que as variações de volumes elas são desprezíveis e a gente não tem intermediários na minha reação. Uma consideração que a gente tem que fazer é que, nos casos onde eu tenho reações com mais de uma etapa, nem sempre essa relação ela é válida. E em algumas condições, né, onde eu tenho intermediários, concentrações de intermediários muito pequenas, né, eu posso desprezar essas etapas, né, esses intermediários, aí sim eu consigo usar essa relação novamente. Quando eu penso na velocidade, né, R em função do tempo, né, da minha velocidade, da minha reação, né, a lei de velocidade, ela está relacionada diretamente, né, com os experimentos, né. Então ela é obtida experimentalmente, né, e para muitos tipos de reações, né, a gente tem esse tipo de lei de velocidade, onde que o R ele é uma função de concentrações, onde o R, então, ele é função das concentrações, né, quando eu penso numa temperatura, fixa, né, então, esse R em função de concentrações, né, ele é tido, né, como o que a gente chama de lei de velocidade da reação. A gente obtém nesse R aqui um K, que é uma constante, né, que ela é característica da temperatura, tá? Ela não é muito dependente da pressão, mas ela é extremamente dependente da temperatura. A gente tem o A, que são as concentrações das minhas espécies, né? E temos esses coeficientes, esses expoentes aqui, que é o alfa, beta e gama, que são obtidos experimentalmente, né? Que ele vai mostrar qual é a dependência, né, da minha reação em relação a cada um dos meus componentes nas determinadas concentrações. Então, esses alfas aí, né, que a gente vai depois dar um nome especial, esse alfa, beta, esse lambda aí, que vai receber um nome especial mais para frente, esses expoentes, eles podem ser valores inteiros ou semi-inteiros, né? E a gente chama de ordens de reação
em relação ordens parciais, em relação àquele expoente, em relação àquele componente do meu sistema. Então, por exemplo, a ordem de reação do componente A é igual a alfa. A ordem de reação do meu componente B é igual a beta. E a soma das ordens de reação, né, dessas ordens de reações, ela vai me dar o que a gente chama de ordem da reação global. Lembrando que nem todas as reações vão obedecer esse tipo de equação, ok? Mas a gente tem um número muito grande de reações que obedecem esse tipo de função, né? Que a gente chama de lei de velocidade da reação. Então, como eu disse anteriormente, né? Na equação 1, né, a reação é dita ser de ordem A, alfa em relação a A, e de ordem beta em relação a B. Quando a gente tem cada um desses expoentes, então esse alfa é a ordem parcial em relação a beta é a ordem parcial em relação a B, e a ordem global vai ser igual à soma desses alfa, betas e todos esses coeficientes que eu tiverem na minha reação. Quando eu penso em uma reação que tem uma equação global desse tipo, eu posso dizer que essa minha reação tem o que a gente chama de ordem definidas. Em alguns casos, a gente vai ver que não existe ordem definida para uma determinada reação. Então, o que que é formalmente, né? Formalmente, uma lei de velocidade, ela é uma equação que dá a velocidade da reação em função das concentrações de todas as espécies presentes no meu sistema reacional. Então, o R, ele é função de todos os demais componentes no meu sistema reacional. Essa lei de velocidade, ela sempre é determinada experimentalmente. Então, a gente não pode utilizar ela pensando em coeficientes estequiométricos. Existem alguns casos que esses alfa, beta, etc e tal, eles são consequência dos coeficientes estequiométricos, mas são casos especiais. Não é uma regra geral. E outra coisa é que utilizar essas concentrações como função aqui para determinar a lei de velocidade de uma reação, ela é válida, muito válida, apenas para a gente, que a gente chama de sistemas ideais. Aí a gente vai ver que em sistemas fora de sistemas ideais, essas concentrações elas não podem ser utilizadas para determinar essa lei de velocidade experimentalmente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de onde a gente pode observar, né, quais são as leis de velocidade dessas reações que foram observadas experimentalmente. A primeira reação aqui a gente tem o N2O5 formando 4NO2 e O2, e essa lei de velocidade dessa reação, ela é igual a K, que multiplica a concentração de N2O5. Ou seja, a decomposição de N2O5, ela me dá uma lei de velocidade desse tipo aqui, ou seja, ela não depende dos meus produtos, tá? Ela depende somente da concentração dos meus reagentes e da constante aqui, que provavelmente é função de temperatura. Quando eu penso na reação do H2 gás mais o I2 gás formando 2HI gás, essa reação, essa lei de velocidade de reação, ela vai ser dada por R igual a K, que multiplica a concentração de H2 e a concentração de I2. Ou seja, ela depende dos meus dois componentes. E a ordem de reação, dessa primeira reação aqui, ela é de ordem reação global igual a 1, que é como se tivesse 1 aqui, e em relação a N2O5, ela é de ordem global, é de ordem parcial igual a 1 também. Quando eu penso nesse segundo exemplo meu aqui, eu tenho que a ordem parcial do meu sistema em relação ao gás hidrogênio é igual a 1, de primeira ordem, e a ordem parcial em relação ao meu componente iodo I2 também é 1. E a ordem global da minha reação é igual a 2, ou seja, de segunda ordem. Agora a gente tem um sistema um pouco mais complexo, né? Que a gente tem o mercúrio H2, né? Que é um complexo H2, 2+, mais Tl, 3+, formando 2Hg2, que agora não é H2+, é Hg2+, mais Tl+. Nesse processo, eu tenho que a lei de velocidade da minha reação é igual a R igual a K, que multiplica Hg2, 2+,
vezes a concentração de Tl3+, dividido por Hg2+. Ou seja, esse sistema tem ordem de reação em relação ao componente Hg2+, igual a 1, e em relação ao componente Hg2 também igual a 1, e ordem de reação parcial em relação ao Tl3+, igual a 1. Uma ordem global igual a 3. Como eu disse anteriormente, né, esse K que está presente na minha reação, ele vai depender da temperatura, né, e dos meus componentes presentes. Então, ele é um valor característico para cada sistema que eu tenho, para cada reação. E ele também é dependente de concentrações, né? E como a gente viu aqui, a gente pôde observar, né, tanto nesse sistema aqui, quanto nesse sistema aqui, que o expoente, né, que eu tenho aqui, né, que vai dar a ordem de reação em relação àquele componente, ele pode ser diferente dos meus coeficientes estequiométricos da minha equação quando ela está balanceada. Aqui, por exemplo, a gente tem um coeficiente igual a 2, né, para N2O5, e o meu alfa vai ser igual a 1, ou seja, a ordem parcial em relação a N2O5 é igual a 1, e a ordem global também é igual a 1. Aqui, mais uma vez, também eu tenho o mesmo caso, né, que eu tenho um coeficiente estequiométrico igual a 2, né, para esse produto, Hg2+, e a minha ordem parcial em relação a Hg2+, é igual a 1. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, desculpe. Portanto, né, a lei de velocidade, ela sempre tem que ser determinada experimentalmente. Não vai ser relacionada aos meus coeficientes estequiométricos. E eu tenho reações no quais eu não posso obedecer, não posso estabelecer ordem de reação, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, no quadro, alguns exemplos.